Nós estamos falando sobre queimaduras hoje no programa Viver é Melhor e olha, elas são muito frequentes e provavelmente você que nos assiste já se queimou alguma vez. Doutor, a incidência de queimaduras no nosso país ainda é muito grande. Muito grande. Nós estimamos que aconteçam cerca de 1 milhão de acidentes por ano. Claro que dentro desse 1 milhão temos acidentes mais graves, acidentes menos graves, mas esse é o número que nós trabalhamos, isto é um número assustador de acidentes que acontecem. E muitos morrem, infelizmente muitos morrem, muitos ficam sequelados, como eu disse, com alterações da pele, de textura, de coloração, que obrigam essas pessoas a viverem trancadas em casa. Então é muito sério, nós temos que levar a sério a questão, temos que tomar os cuidados, e os cuidados são simples. E desse 1 milhão, boa parte nem chega ao atendimento de saúde? Ou esse é um número que já... A maior parte não chega ao atendimento de saúde, acaba na farmácia, acaba no vizinho e, infelizmente, acaba sendo tratado de maneira menos correta muitas vezes. Então, fica em casa tratando. E aí, quando chega no serviço médico, já chega com um monte de problemas, um monte de alterações funcionais. Para isso não acontecer, a gente vai agora entender como devem ser os primeiros socorros quando acontece uma queimadura. Uma queimadura do dia a dia, por exemplo, de sol. A pessoa vai à praia... Que é uma queimadura que acontece muito frequentemente. Todo mundo já ficou vermelhinho na praia e ficou ardendo. Isso já é queimadura? É uma queimadura de primeiro grau. Essa queimadura não contabiliza no 1 milhão não, viu? Senão o número ia aumentar demais. Lógico. Protetor solar na praia, na piscina, não pode esquecer. Não pode esquecer. E protetor não é só para isso. Protetor é para evitar câncer de pele também. Protetor é para manter a nossa pele mais saudável, mais bonita, não é? E ele deve ser passado a cada 4 horas. Depois que entrou no mar, entrou na piscina, brincou, se divertiu, tem que repassar. Ah, mas diz na embalagem que é resistente à água. É resistente até um limite. Por isso que a gente fala. Entrou na piscina, nadou, brincou, se divertiu, saiu, repassa o protetor, né? Temos que adquirir esse hábito. E ele evita essa queimadura de primeiro grau? Ele evita essa queimadura de primeiro grau, que é aquele vermelho que fica ardendo dias e que acaba descascando depois. Para essa queimadura, a gente não tem o hábito de procurar um atendimento de saúde, a não ser que ela fique muito intensa. Claro. Existem aqueles cremes, loções pós-sol? Sim, os cremes hidratantes, acho que são bem eficazes, acho que é o suficiente. É o suficiente. Nesse caso, nenhuma outra medida mais extrema? Não. Só se você realmente tiver já um quadro de insolação, uma coisa mais intensa, aí você realmente precisa procurar um atendimento médico. Quando acontece uma queimadura em casa, por exemplo, uma dona de casa, na cozinha, ou passando roupa, ou qualquer outra situação, qual é a primeira ação que a pessoa deve ter nesse momento? Lavar com água corrente da torneira, do chuveiro, do esguicho, qualquer fonte de água limpa da nossa casa. E lavar com muita quantidade. Então lava 5, 10, 15, 20 minutos. A gente está no racionamento de água. Mas tem que lavar, não tem jeito. Essa é uma situação em que tem que... Essa é uma situação que a gente tem que lavar abundantemente e por muitos minutos. Não pode ser uma bacia d'água, por exemplo, doutor? O ideal é você lavar com água corrente, porque a água está fresca, constantemente resfriando o local. E é o que a gente quer. A gente quer resfriar o local, quer eventualmente tirar algum químico que caiu ali, dissolver e levar ele embora, não é? Então, lavar, lavar e lavar. Se é para resfriar o local, ajuda a colocar água gelada, por exemplo, ou uma compressa com gelo? Não há porquê, não tem necessidade. A água corrente da torneira em temperatura ambiente é suficientemente eficiente para isso. Se você colocar uma água excessivamente gelada, você pode queimar ou piorar a queimadura por uma queimadura por resfriamento. Então a gente evita simplesmente lavar na torneira. Tem algum tipo de queimadura, você falou, por exemplo, dos produtos químicos de limpeza, que tem restrição a usar água, que se usar água em contato com esse produto vai ser pior? Tem, existem, mas a gente não costuma dar muitas orientações quanto a isso para o leigo, exatamente para não gerar a confusão. Como são produtos mais específicos, que geralmente estão em ambiente industrial, ambiente profissional, esses locais, eles já estão preparados para essas queimaduras, já têm os produtos adequados para fazer a limpeza dessa região.
Então, a gente orienta em casa os produtos que nós temos, água corrente. Quando é queimadura elétrica, a gente só tem que tomar cuidado de, preferencialmente, se a pessoa estiver presa no local onde ela está tomando choque, desligar a energia elétrica, desligar a chave, porque senão, ao invés de uma vítima, vamos ter duas vítimas, né? Em geral, a queimadura elétrica que acontece em ambiente doméstico, elas não levam a uma situação tão grave do ponto de vista de ficar presa e atingir mais de uma pessoa, tal, cai o disjuntor. No entanto, a gente sempre tem que lembrar desse detalhe. E as queimaduras elétricas em casa são graves. Então, criança que morde fio, tem lesões gravíssimas da boca, que tem difícil reconstrução, não é? E até os cabos de rede que ficam na rua, casos de pessoas que soltam pipa, sim, ou que vão mexer no poste, tem ou muitos que vai casos. tentar tirar alguma coisa que ficou presa na fiação. Então, pega o varão da cortina e vai tentar desenroscar alguma coisa. São acidentes gravíssimos que levam à amputação de braço, amputação de pé. Como geralmente estão em cima da casa, caem, ainda batem a cabeça, tem traumatismo craniano associado. Então, são casos graves. Casos gravíssimos. Mas nesse caso ainda a orientação é a mesma. Depois que a pessoa está longe do equipamento elétrico, sim, ela deve receber essa higiene com água também. Com água, cobre com um pano limpo, que pode ser uma toalha nossa, de casa, limpa simplesmente e vai ao pronto-socorro. Se for na mão, se for no punho, onde nós temos um relógio, um anel, devemos tirar. Por quê? Porque rapidamente a mão vai inchar. E aí você não consegue tirar esse anel depois. Então, queimou, põe na água corrente, já remove o seu anel, a sua aliança, a sua pulseira, e aí vai ao pronto-socorro. Se a pessoa vai demorar para chegar ao pronto-socorro, como é que ela tem que fazer nesse trajeto? Não dá para ir jogando água, não, mas ela usa compressa ou não? Mantém com pano limpo somente. A gente também tem a questão de quando a criança sofre esse tipo de queimadura, sim, e aí a lesão pode ser maior, diferente, doutor, ou a avaliação é a mesma? Não, a avaliação é basicamente a mesma. É que A pele é mais sensível, né? Então, a pele da criança muito pequena é mais sensível, ela tende a ser mais fina, mas o que acontece é que uma chaleirinha, numa criança pequena, ela consegue levar a água fervendo numa área muito maior do que num adulto. Então, por isso que é muito sério. Aliás, esse é um dado bastante curioso. 40% das queimaduras são por fogo. Desses, basicamente, a maior parte é por álcool. Por isso que existe a questão do álcool líquido e do álcool gel. Isso é uma coisa muito interessante. No nosso país, nós temos ainda o hábito de usar o álcool para a limpeza, né? E tem o hábito de achar que o álcool esteriliza, mata as bactérias e tal. É verdade, isso acontece, mas acontece não com o álcool que a gente acredita que seja o correto, que é aquele mais concentrado. Então, os hospitais usam para limpeza aquele diluído a 70 graus. Sim. E que quando você passa, fica úmido o local. Só que é por isso mesmo que as pessoas não gostam. As pessoas gostam daquele que passa e rapidamente evapora. E é esse que dá queimadura. Esse que dá queimadura e é esse que não é eficiente para matar as bactérias. Por quê? Porque ele fica tão pouco tempo na superfície que não dá tempo. Não é? E, infelizmente, apesar desse álcool hoje ser proibido a sua venda em supermercado, graças a um trabalho muito grande da sociedade de queimaduras, ele ainda é vendido em posto. É proibido, no entanto, nas periferias ainda se vende o álcool em galão no posto de combustível. É uma pena, porque isso leva a acidentes muito graves. E os outros 30% acontecem pelo que a gente chama de escaldo. O que é o escaldo? É a água quente, o feijão quente, o café quente, né? E acontece de maneira muito boba, né? Que a criança, por curiosidade, puxa o cabo da panela
e aí acaba derrubando em cima e levando às queimaduras. Isto é, 70% dessas lesões todas são completamente evitáveis. Completamente evitáveis, são queimaduras até bobas, ingênuas, não é? E aí a gente começa a refletir que isso acontece todo dia na nossa casa, no nosso trabalho. E a gente vai falar sobre prevenção já já. O doutor também vai explicar no próximo bloco os mitos e verdades sobre o assunto. Peço licença ao nosso convidado, mas já deu para perceber. Ele falou aqui só de água nos primeiros socorros. Então, aquelas receitas caseiras, ele estava contando para mim que em cada região do país tem um hábito diferente. A gente vai ter que tomar cuidado com esse tipo de conversa, porque senão pode piorar a situação. Ele vai explicar para a gente por quê. Antes de ir para o intervalo agora, fazendo um convite para que você participe do programa, ligue para a gente, coloque seu nome dos seus familiares na corrente ecumênica de preces, dedicamos a você um momento de reflexão. Nós fazemos agora um destaque do artigo do jornalista Paiva Neto intitulado Ano Novo e Autoestima, o dom da vida. Este é o trecho que nós vamos destacar e é o que nós devemos fazer sempre na nossa vida, renovar, não esperar apenas uma data para que a gente comece a fazer diferente, melhor isso, porque tem que ser só uma vez por ano para ter essa força. Podemos fazer isso sempre. E ele fala aqui sobre o que é fundamental para que nós consigamos aprender com as situações e começar uma vida diferente. Ele escreve: o sofrimento é uma realidade, mas deverá ser eternamente assim? A vida é um dom. O ser humano, porém, precisa reconhecer o próprio valor, que se inicia no plano espiritual, de onde todos viemos. E é assim que nós devemos nos comportar diante do sofrimento. Ele existe? Sim, é a nossa realidade. Mas não precisa ser eternamente assim. Mas para que ele deixe de existir, ações são importantes. Resolver o problema, aprender com ele, mas fazer a prevenção também, que é investir mais uma vez na nossa origem, que é espiritual, de onde todos viemos. Independente da tradição religiosa, mesmo a quem não se considera religioso, nós sempre acreditamos em algo que seja sagrado, a ética, o amor, a família. Devemos investir, então, nos valores que estão associados a este sagrado para nós, porque de alguma forma é ele que nos sustenta. E nós vamos, no próximo bloco, fazer isso. Pela nossa prece, pelo nosso estudo, vamos fortalecer a nossa alma, o nosso coração. Peça por você, pela sua família. Ligue 0310 07 940 e registre a sua participação. Voltamos em instantes.